Na última semana, foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei que cria um novo arcabouço fiscal. Essa votação é no marco final, mas sim é metade da trajetória desse projeto, que pode delimitar os gastos públicos do atual e do próximo governo. Trata-se possivelmente do projeto mais importante do ano para o governo Lula. Isso vai dar uma tranquilidade muito grande para os investidores, para a autoridade monetária, para os ministros do governo, de que terão condições de trabalhar em proveito do bem-estar do país. Então, saio bem impressionado, sobretudo com consenso a respeito da agenda que a Fazenda entende como prioritária para o país. Se ele for aprovado, ele flexibiliza as amarras orçamentárias do teto de gastos, que ainda é a âncora fiscal vigente no país. Além de importância econômica, o arcabouço fiscal vem acompanhado de uma janela de oportunidade política. Ele é um tema praticamente consensual no Congresso Nacional. E essa consensualidade permite que o governo se aproxime daqueles partidos que não estão alinhados, que não fazem parte da sua base. 367 sim, 102 não, uma abstenção, total 470. Está aprovado o requerimento de urgência. O arcabouço fiscal é um conjunto de regras que, se aprovadas, passa a definir o limite de gasto da União e elaborar seu plano orçamentário anual. Hoje, a regra vigente é o teto de gastos, que foi estabelecido em 2016. Poderia deixar para depois outro que vier em 2018. O principal objetivo do governo com a proposição de uma nova âncora fiscal é justamente estabelecer uma regra menos rigorosa, sem desestabilizar o crescimento e o controle da dívida pública. Para entender o arcabouço fiscal, é necessário compreender o mecanismo do teto de gastos. Ele funciona como uma espécie de barreira, em que os gastos do governo em um ano não podem superar os gastos do ano anterior corrigidos pela inflação. Esse sistema foi criado na gestão de Michel Temer para tentar deter a dívida pública, que se expandia rapidamente entre 2014 e 2016. O arcabouço fiscal apresentado pelo governo Lula não retira esse teto, mas muda a regra utilizada para definir sua altura. Seu limite passa a ser de 70% do valor arrecadado pela União nos últimos 12 meses. Ou seja, para cada R$100 arrecadados, o governo pode gastar 70 e os outros 30 ficam retidos. Ele ainda estabelece mecanismos para aumentar ligeiramente a oferta de recursos em anos com excesso de arrecadação, bem como para estreitar o limite em caso de gastos excessivos no ano anterior. Com isso, o governo espera conseguir aumentar sua margem de investimentos, ao mesmo tempo que oferece uma garantia ao mercado de que manterá a dívida pública sob controle. A PEC da transição, com esse novo regime fiscal que aprovamos hoje, é uma demonstração enorme da alta credibilidade que tem o governo perante o Congresso Nacional. Apesar de consensual, o arcabouço fiscal não é unânime. Ao passar pela Câmara, o projeto enfrentou a resistência das duas pontas. À direita, o PL e o Novo consideraram arriscado demais aprovar uma âncora fiscal que fosse mais flexível do que o atual teto de gastos. À esquerda, a Federação Pessoal Rede já afirma que, apesar de mais flexível, o projeto segue como sendo um mecanismo de restrição de gastos. Além disso, ele revoga importantes exclusões do teto, como o Fundeb, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e os gastos oriundos do piso salarial da enfermagem. Essas regras, elas são perigosíssimas porque elas vão obrigatoriamente criar uma desconstitucionalização dos pisos da saúde e da educação. O próprio ministro Haddad já colocou isso em outros momentos, de que poderia enviar uma PEC para o Congresso Nacional. Isso coloca em risco dois direitos constitucionais que são fundamentais e que obrigam prefeituras e estados a garantirem o mínimo. Então o pessoal se mantém contra. Claro, avaliando que o relator evidentemente piorou ainda mais a proposta, o colocar para dentro do arcabouço o piso da enfermagem, o Fundeb, que na prática inviabiliza a educação básica no Brasil. Fora dessas divergências, o arcabouço fiscal contou com uma ampla margem de votos favoráveis na Câmara dos Deputados. Isso inclui partidos dependentes, dos quais o governo procura se aproximar e trazer para dentro de sua base. É o caso, por exemplo, dos republicanos, do Progressistas e até mesmo o PSDB e o Podemos. Temos que, nesse momento, ao comemorarmos essa vitória de 372 votos favoráveis ao novo regime fiscal sustentável, a nossa palavra é de agradecimento à Câmara, aos líderes, todos aqueles que contribuíram, ao relator da matéria, ao presidente Arthur Lira, o colégio de líderes que todos os partidos contribuíram, do PL ao PCdoB, todo mundo colaborou para que o governo hoje
comemorasse essa grande vitória, que é uma vitória do Brasil. A discussão no Congresso Nacional sobre o arcabouço fiscal ainda não acabou. Com a sua aprovação na Câmara dos Deputados, o projeto segue para o Senado. O arcabouço virá agora ao Senado, que tem a responsabilidade de seguir com urgente trabalho. Lá, o governo conta com uma base mais sólida, havendo menor chance de uma rejeição. Ainda assim, existe uma forte possibilidade do projeto sofrer alterações durante os debates no Senado. Sempre digo e repito, o Ministério da Fazenda não tem do que se queixar sobre o diálogo que vem mantendo com as duas casas e também com o Supremo Tribunal Federal em torno da agenda de equilíbrio das contas para a promoção do desenvolvimento econômico do país. Acho que nós estamos fazendo um bom trabalho juntos e todo mundo com muita humildade diante do desafio que está colocado. Ninguém aqui está se colocando como dono da verdade. Estamos todos nos colocando como colaboradores de um projeto maior, que não é um projeto de governo, que é um projeto do Estado brasileiro. Concluídas as alterações, o projeto deverá retornar à Câmara. Os deputados deverão fazer uma última análise, em que devem decidir se acolhem ou não as mudanças feitas pelo Senado. Mas e você? O que pensa sobre o arcabouço fiscal? Devemos adotar um marco fiscal mais flexível ou manter o teto de gastos? Não deixe de comentar e de conferir nossos vídeos anteriores.